necessita muito para esse momento, né? A gente que está mais em casa e por ser uma população especial de idosos, que não pode estar se expondo tanto, apesar das vacinas já estarem alcançando bons números, a gente tem esse conhecimento com plantas medicinais que visa amenizar, né, evitar até que você esteja saindo para comprar remédios que não necessitam de receita, para uma dor, para uma infecção que necessita de uma consulta médica, mas que às vezes você já tem essa receita e não pode nem se locomover por conta da exposição. A gente tenta colocar aqui algumas soluções práticas que não prometem a cura de uma forma geral, mas que são tratamentos que podem ajudar e amenizar muitos problemas de saúde. Quando a gente fez as primeiras aulas de vídeo, não sei se vocês têm, então, nas 3 primeiras aulas, a gente conversou especialmente sobre o histórico do que é a fitoterapia. Não sei se vocês lembram, né, que é um conhecimento adquirido ao longo dos anos pelos nossos ancestrais, principalmente os índios, diretamente, no nosso caso, que vem trazendo, ao longo desses anos, séculos, informações importantes, que só foram aprimoradas pelo homem. Aprimoradas de que forma? Agora, nesse exato momento, no nosso mundo moderno, a tecnologia está sempre avançando, descobrindo novas fórmulas e novas formas de extrair o melhor do que a natureza nos oferece. Isso acontece de uma forma um pouco desordenada, por conta de o Brasil nunca investiu tanto em tecnologia para a descoberta de plantas medicinais, de tratamentos. Existem pesquisadores autônomos, a maioria autônomos, mas, apesar de tudo, hoje a fitoterapia é considerada uma ciência. Inclusive, tem até a Associação Brasileira de Fitoterapia, com vários cientistas, bioquímicos, biomédicos, enfermeiros, médicos, biólogos, e uma série de profissionais químicos também que se dedicam a trabalhar nessa pesquisa, a ter alguma informação que possa melhorar o tratamento com as plantas medicinais. Quando a gente fala de plantas medicinais, a gente corre muito riscos de dizer que são medicamentos que não têm efeito colateral, mas é uma inverdade, né? Todo medicamento tem seus efeitos colaterais. Tudo pode ter um efeito colateral, adverso, indesejado, se não for utilizado de uma forma correta, sem orientação, não se pode fazer utilização de nada. Eu vejo muito professor na área que fala muito que até a água, se você utilizar de uma forma exagerada, pode lhe fazer mal, e é só água. E não deixa de ser verdade, né? Que se você tomar demais, você vai estar ali mexendo demais com o metabolismo, com a fisiologia do seu organismo. O que é importante se dizer que a água é muito importante para vários processos, inclusive de articulação das nossas juntas, precisam estar sempre lubrificadas. Então, a água participa desse processo, participa da quebra de várias moléculas que a gente acaba ingerindo, auxilia na digestão, na diurese, né? Mas também não significa que você vai exceder. É recomendado tomar 2 litros de água por dia. Nem todo mundo toma, né? Mas que também não passe disso para não sofrer um erro. Então, só para exemplificar que tudo pode ter um efeito colateral, tudo pode ser danoso para o organismo, se não for tomado com orientação. Então, as plantas medicinais, não é porque seja natural que ela vai estar sendo indicada para tudo e sem nenhuma restrição, né? Você tem que ter esses cuidados. Lá nas nossas aulas, inclusive no nosso material didático, quando a gente trabalhava, eu sempre listava aqueles 4 passos que você deve lembrar, e eu falei na aula de vídeo, né, que a gente enviou. E identificar a planta, identificar como? Saber qual é o nome científico,
porque muito acontece de as pessoas dizerem, toma chá daquilo, chama daquilo outro, toma, faz um xarope daquela outra coisa. E não conhecer o nome científico da planta, só o nome popular, o nome vulgar, como capim-cidreira, capim-santo, e que a mesma planta tem vários nomes vulgares, como são os apelidos que elas têm, mas não identificar pelo nome científico. Isso é um erro. Às vezes a pessoa está usando uma planta que não tem nada a ver. Acontece muito no caso das urtigas, que tem pelo menos 3 tipos medicinais, mas uma que se utiliza muito é a branca, porque tem flores brancas, então é uma identificação morfológica, uma identificação visual, que na hora você vê que ela tem uma característica peculiar, então fica fácil de você identificar. Mas se você fala só urtiga, a pessoa não tem como saber que planta é corretamente. Outra coisa, outro passo importante é saber que parte dessa planta vai ser utilizada. Continuando o exemplo da urtiga. Falei isso, eu sempre repito, porque é importante. No caso da urtiga, seriam as raízes secas por um processo. E se você não disser que parte é, a pessoa também pode incorrer num, num, num produto, né, num fitoterápico que vai fazer mal para a saúde. Então, ela tem que saber qual é o tipo de que parte dessa planta é utilizada. Um terceiro passo é saber de que forma ela é trabalhada. Se é feito um chá, se é feito um xarope, se é feito uma infusão, se é um macerado. Então, tudo isso tem que se saber, né? Então, a forma de preparo. E, por último, a indicação posologia. Lógico, se você não sabe como vai tomar esse chá, não adianta você fazer. É como você comprar uma caixa de remédio e não vir com a bula. Você comprou e não sabe como vai tomar. Está lá o remédio, e às vezes é um por dia, às vezes são dois, às vezes são três, às vezes são quatro. Às vezes tem um período de tempo que você vai tomar, por 3 dias, por 5 dias, por 7 dias. Então, você tem que respeitar essa posologia, porque quando o medicamento é fabricado, ele leva em consideração muitos anos de testes, né? Eu, como farmacêutico, a gente vê muito isso na farmacotécnica, que é quando a gente aprende a fabricar alguns medicamentos. Então, ali a gente vê que existem muitos testes de quanto tempo ele leva para ser digerido, destruído ali no organismo para ser absorvido, de que forma ele é melhor absorvido, se é na veia, se é via oral, se é nasal, se é em gotas, em comprimido, em xarope. Então, existe uma série de testes para que se chegue a uma posologia indicada. Então, com a planta não é diferente. Então, tem muita gente que toma. Eu falo muito de duas plantas que são muito conhecidas nossas, o mastruz, né, e o boldo. O boldo que a gente chama o boldo do Chile, que é o boldo da folha pequena. E o mastruz é uma planta que todo mundo conhece, tem. Então, acontecem muitos erros. Primeiro, eles são muito fáceis de ser cultivados. Ele nasce à toa. Se você tirar um galho do boldo, às vezes até uma folha que você coloca numa terra preta, ela germina, porque eles têm uma capacidade muito grande de se multiplicar. Então, por isso, ele é encontrado em qualquer lugar. Então, o primeiro erro é coletar ele em qualquer lugar, porque esses vegetais, eles estão ali, às vezes, num terreno baldio, perto da sua casa, no caminho, no mato que você passou, olha, tem um pé de boldo, vou arrancar. E leva, mas às vezes já passou um animal ali que fez xixi em cima do boldo. Quando é um cachorro, um gato que tem uma urina que teoricamente não são tão contaminantes, você tem um risco até menor. Mas às vezes é um rato, é um roedor que pode transmitir doenças muito mais sérias, né? E os tratamentos aí então, vão acabar sendo contrários ao que você deseja, que era uma cura e acaba sendo uma doença. Então, assim, o local de se coletar tem que ser um local cultivado, que você cuide em casa, que você plantou, que você pegou numa horta, você sabe que tem todos os cuidados, que não usa agrotóxico, que tem um adubo bom, que é regada constantemente. Então, assim, tem uma qualidade. Esse já é um dos princípios. Continuando nesse exemplo dessa posologia, indicação,
o boldo Ó, e o mastruz, sobre o boldo e o mastruz, meu braço você ficou vê que quente. eles são plantas que possuem propriedades curativas, mas que, se tomadas em excesso, podem ser prejudiciais, especialmente para os nossos rins, para o nosso sistema digestivo, para o fígado. Então, existe na literatura médica uma denominação para problema do fígado que vocês conhecem como cirrose, e que pode ser também medicamentosa, ou seja, não é só por álcool que você pode desenvolver cirrose. E a cirrose, na verdade, é uma morte do órgão compassadamente, ela vai evoluindo. Quando a medula do fígado, a parte principal do fígado, que é responsável tanto pela filtração do sangue, para tirar as impurezas, também de multiplicar as células do fígado. Você vê que o fígado é um órgão que se regenera. Você corta um pedaço dele, com o tempo o pedaço volta a crescer. Então, por ele ter esse poder, é que muita gente não perde a vida por uso de álcool, por uso de medicamentos, de químicas que são trabalhadas ali no fígado, porque ele se regenera. Acontece que quando há um excesso dessas substâncias, ele acaba perdendo a força de continuar regenerando, e ele vai morrendo aos poucos. Isso também é muito comum no pâncreas, né? O pâncreas, vocês sabem que produz a insulina, que combate, que quebra as moléculas do açúcar, para que a gente não tenha excesso de açúcar no sangue, só o necessário. Então, o diabetes, geralmente acontece quando você tem um déficit, essa insulina para de produzir esse açúcar, ou quando ela fica resistente, né? A insulina perde a capacidade de quebrar essas moléculas de açúcar. Enfim, os excessos, né, de açúcar durante a vida podem ocasionar isso. É um dado. Então, no caso dos medicamentos fitoterápicos, é a mesma coisa. Os excessos podem provocar danos muito perigosos. Então, assim, sempre tem que se ter orientação na hora de utilizar esses medicamentos, saber de que forma, como eu falei, identificar a planta, ver qual é a parte dela, qual é a forma de preparo e como se tomar, que no caso é a posologia. Beleza. Na hora de preparar o fitoterápico, você já tomou esses cuidados todos, você está ali com a planta limpinha, além dos seus cuidados de higiene pessoal, que você tem que ter, não manter o cabelo preso, porque às vezes cai ali o cabelo. Eu costumo brincar muito nas aulas presenciais, que às vezes cai cabelo, cai caspa, cai piolho, cai carrapato, cai tudo. Então, assim, para evitar que contamine aquela preparação, é importante que você tenha sempre o seu cabelo preso, use uma touca. Você vê muito isso nos laboratórios. A máscara, porque você não fica falando em cima daquela coisa e jogando a saliva, porque você não vê, mas ela cai. Isso é importante até na preparação de alimentos, né, gente? Mas no medicamento é essencial. Uso de luvas, porque às vezes você está com a unha um pouco maior, tem uma sujeira, às vezes você vai e mexe, você não resiste ali, acaba metendo o dedo para misturar melhor, ou para ver se está quente. Então, assim, esses cuidadinhos que a gente tem que ter na hora de preparar o nosso fitoterápico. No caso das preparações, a gente fala de extração, né? As extrações das essências. E o que são as essências? As essências são os produtos que são originados a partir de algum procedimento em cima da planta. Então, no caso, os casos mais fáceis, mais simples que a gente faz em casa e no nosso laboratório também, quando a gente tinha nossas aulas práticas, eram as extrações a quente, por maceração e a temperatura ambiente. No caso, a maceração é aquele procedimento que você amassa, né, a planta, tritura, faz algum tipo de procedimento nesse sentido. É um procedimento físico e você extrai aquela substância. Um exemplo, quando a gente vai preparar o xarope de urucum é muito utilizado para afecções pulmonares, né, de vias respiratórias.
Então, muitos casos de pneumonia, casos de fumantes que fumaram muito tempo e ainda sentem aquele cansaço, alguns casos de asma, como expectorante normal, que ele é muito bom. Então, ele é utilizado suas sementes. Como é? Qual é o procedimento? Primeiro, identificar o urucum é fácil, porque é a única espécie que a gente tem aqui no Brasil, que chama Dix aurelana. Então, eu sei que todo mundo conhece o urucum facílimo. Esperar que os bagos se abram. Você sabe que eles se abrem sozinhos. A gente chama até, na botânica, isso de dehiscência. Ele abriu, então você observa que as sementes estão ali vermelhinhas, você colhe essas sementes, pelo menos 5 bagos, mais ou menos, tira aquela semente, coloca em água, água normal, né, sem esquentar, uma lógica, e coloca ele ali por 12 horas de molho. Após essas 12 horas, você vai o quê? Triturar, a esmagar Que foi? com uma colher, e aquela essência que vai sair, aquele líquido vermelho, que muita gente usa até para temperar comida, que é muito bom. Com aquela essência, você já prepara o xarope, que vamos preparar com o quê? Com mel, como principal veículo, que você vai misturar numa proporção de 25% da essência para o resto de mel e adicionar gotas de limão. Tem pessoas que não gostam de colocar o limão, no caso do urucum, porque acham que ele pode cortar o efeito, mas não é verdade. Ele ajuda a manter a qualidade desse xarope por pelo menos 15 dias. E é um prazo, você vê que é um medicamento, é um fitoterápico muito natural, então você não pode exceder esse tempo para uso, né? Ele é conservado sempre ali na porta da geladeira ou num local que não receba muito calor. Isso é um caso clássico da maceração. No caso do mastruz, também é uma maceração. Você vê sempre que a gente diz assim, vou tirar o sumo do mastruz. Como é que tira o sumo do mastruz? Esmagando, triturando, né? Espremendo ali, e aí você tem o sumo. Isso também é uma maceração, porque você não esquentou, você não utilizou nenhum processo químico, você não usou água fervente, então é uma maceração. No caso das infusões, que é a segunda forma de tirar essa essência, a infusão é aquele chá abafado que a gente conhece, né? Faz um chá abafado, como é? Capim-limão, clássico, você ferve a água, deixa a água fervendo, joga ali o capim-limão e coloca um pano e absorve aquele vapor. Então, nesse caso, é uma infusão. As infusões, elas são muito utilizadas com plantas aromáticas. Por quê? As plantas aromáticas são essas que têm aroma, lógico. Aromas fortes, como erva cidreira. Está baixo, alto? Gente, vão falando aí que vocês tiverem dúvida se está baixo, se está alto. Tá. Professor Eu estou Agenor, ouvindo muito tá bem. baixo. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo muito bem. Porque Se o está senhor numa pudesse altura normal. aproximar mais do celular. Pronto. Assim? Eu também, estou ouvindo bem. Tá bom assim? Eu Tá aproximei. ótimo. Tá bom, tá bom. Tá. Então, vocês têm alguma pergunta antes de eu continuar? Pode continuar? Pode. 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 Então, continuando sobre a infusão. A infusão se utiliza plantas aromáticas. As plantas aromáticas, essas que vocês conhecem há muito tempo, erva cidreira, capim-limão, hortelã, o próprio mastruz, os citros, não são os citros, lima, limão, tangerina, laranja. Essas plantas que têm cheiro forte, vocês observam que você pegar uma folha de capim-limão ou uma folha de limão, de limoeiro, e olhar assim, botar de frente para a luz, você vai observar pequenas bolinhas, pequenos pontinhos. Esses pontinhos são bolsas que guardam o óleo essencial.
É um óleo que fica ali dentro. Esse óleo que dá o cheiro. Ele dá o aroma para essa planta. Então, por isso, ela é chamada de plantas aromáticas. Então, quando você faz uma infusão, você não perde esse aroma, você não perde essa propriedade. Por quê? A partir do momento que você já ferveu a água, você colocou essa planta ali dentro, rapidamente e abafa, então vai ficar concentrado ali mesmo. Se você fizer fervendo, você vai perder, porque enquanto ele está fervendo, está indo embora o vapor. Entenderam? Então, é uma situação que é muito comum. Enfim. Aí vem o caso da decocção. O que é a decocção? A decocção já é o chá normal, cozido. A decocção é usado mais para partes duras da planta. Raízes, casca, semente, como a casca da romã. Inclusive, se alguém tiver romã em casa, eu estou precisando. Eu estou com um pouco de desgaste da voz, porque eu estou trabalhando de manhã e de tarde lá na farmácia, e a gente fala muito e acaba, né? E a romã é excelente para esse tratamento das cordas vocais, porque além de ser anti-inflamatória, ela é antibiótica, né? Então você pega a romã madura, tira as sementes, pega a casca, deixa secar, tritura e ferve. Ferve ali por 10, 15 minutos. Você tem o quê? Essência de romã. Você pode tanto fazer o xarope para tomar para as gripes, para as infecções, para as amidalites, como fazer o gargarejo com aquela essência. Depois que fria, você pode fazer isso 2, 3 vezes por dia. Excelente para melhorar a voz, para desinflamar, para matar germes ali da boca. É o mesmo procedimento com o cravinho. Vocês veem que o cravinho é uma planta antiga que se coloca em doces, em lambedores, essa coisa. Mas, na verdade, ele tem muitas propriedades antibióticas. Inclusive, se recomenda sempre ter ele em casa, quebrar, deixar num litro de água por um dia, 24 horas, e ficar fazendo o bochecho, porque ele mata muitas bactérias que a gente tem na boca. É um cuidado que pode ser levado para a vida toda. No caso quando a gente está falando dessas propriedades o tempo todo, propriedade terapêutica, forma de tratamento, isso só acontece porque a planta tem uma coisa chamada princípio ativo, né? Você já deve ter ouvido falar o que é o princípio ativo. O princípio ativo é a substância ou o composto químico, que às vezes é com mais de uma substância, que tem o verdadeiro papel, né, de tratar a doença. Por exemplo, quando você compra um medicamento na farmácia, né, pegou sua receita, foi lá, comprou, aí o médico passou de cataflã. Você tomar com uma inflamação, eu nem gosto muito de cataflã, porque ele agride um pouquinho o estômago, enfim. E a posologia dele é de 8 a 8 horas, então ali o risco de ter problemas no estômago é maior. Mas na farmácia, quando você pega a caixa do cataflã, embaixo do nome está escrito diclofenaco. Vocês já repararam, né? É tão comum diclofenaco sódico. Só um minutinho, deixa eu desligar aqui uma torneira. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, ele tem esse nome de diclofenaco sódico ou potássico, né? No caso do cataflã é potássio. Então, ele
Aquele nomezinho é o princípio ativo, é a substância ativa. Quando a gente vai trabalhar com plantas, elas também têm princípios ativos, que estão ali, que para a planta é utilizado como uma defesa, né? Ela se defende de insetos, de doenças, com essas substâncias. E nós já utilizamos também para tratar nossas doenças. No caso de fitoterápicos, por exemplo, a valeriana. Quem nunca comprou uma valeriana, que é aquele calmante natural? A indústria química já trabalha ela de uma forma industrializada. Ou seja, espera aí que está dando um... Sim. Aí a gente faz essa análise igual. Assim como o medicamento tem uma substância ativa, o fitoterápico também tem. Como no caso da valeriana, são compostos químicos que estão ali presentes e que vão dar o verdadeiro tratamento. Deixa eu pegar aqui, gente. Tá dando um problema bem aqui no vídeo, rapidinho. Sim, eu peguei aqui alguns medicamentos, tipo a cebrofilina, né? Ele tem o nome comercial de vários nomes, tem cebrofil, assim, que a indústria coloca os nomes que querem, mas o importante é o quê? O princípio ativo. Ele vem bem embaixo do nome. Não dá para ver nesse, mas você pode ver em qualquer medicamento. Ó, um fitoterápico que já é industrializado. Ele tem como nome comercial Propoimune. Mas qual é a base dele? Própolis, menta, gengibre e romã. Ou seja, além do própolis ser uma substância que é produzida ali nas colmeias, ele é muito antibiótico e, ultimamente, se fala muito da propriedade de imunidade que ele confere. Então, assim, ele fortalece, ajuda. Gente, vocês estavam ouvindo? Que eu estava agora que eu vi que tinha um negócio aqui parado aqui. Oi? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Eu tô. Tudo bem. É porque tinha uma mãozinha aqui em cima. Será que está parado isso aí? Enfim. Não, Então. a mãozinha quando alguém quer falar. Ah, tá. Então, o próprio imune tem essa substância, né? O própolis, além de ter a romã, que a gente tinha acabado de falar, que ela também tem propriedade antibiótica e anti-inflamatória. No caso desses nomes de princípio ativo, eles são bem complexos, assim, não é uma coisa que você vai aprender, decorar, que não interessa. Não nesse caso, né? Interessa mais para a indústria, porque ela extrai esses compostos para poder fabricar industrialmente os medicamentos que você já encontram aí no mercado. Se fala muito da
da jacama, né, da graviola, que para a gente é jacama mesmo, que tem propriedades excelentes, até para diminuir tumores, mas muitos cientistas descartaram, porque diz que ela tem efeitos colaterais ruins, mas ainda é vendida em cápsulas, você já encontra no mercado. O guaraná também é encontrado em cápsulas, o alho é encontrado em cápsulas. Então, assim, muito fitoterápico já está na indústria, já está sendo vendido nas farmácias. Mas eles, como, por exemplo, o açafrão, se usa muito, não tem sabor, não altera nada na comida, mas se utiliza, se coloca nos alimentos, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias. O princípio ativo, no caso dele, é curcumina. Por isso que eu disse que não é interessante a gente ficar falando o nome dos princípios. Da valeriana são os valepotriatos, por exemplo, são nomes químicos que conferem essa substância, esse princípio ativo, a propriedade curativa. No caso a gente está falando muito agora, nós estamos, e até comentar isso, no mês do tratamento do câncer de mama, né? Nos cuidados na prevenção. Então, assim, de antemão, eu já quero alertar vocês a estarem fazendo seus exames, fazer o exame de toque, observar se tem alguma coisa estranha. É muito importante. Temos tratamento fitoterápico para o câncer de mama? Olha, comprovado, não. Existem alguns trabalhos, alguns estudos aí que, como a própria jacama, que eu tinha falado, a graviola, que elimina, assim, segundo algumas pesquisas, não foi levado ainda adiante, não só para o câncer de mama, né, para vários tipos de tumores, de desordem de celular, a graviola. Também existe com o noni. Vocês lembram que o noni foi uma febre, né, quando começou a aparecer, porque ele realmente tinha muitas substâncias ativas, muita vitamina, muitos sais minerais, e uma das indicações dele era tratamento de câncer. Mas, assim, trabalhar com o câncer ainda é uma doença muito difícil de ser combatida, porque a própria ciência não conhece os mecanismos, o porquê das células começarem porque o que é câncer, né? É o crescimento desordenado de células. Então, por algum motivo, a célula de um determinado órgão começa a ter um comportamento diferente. E ela se torna diferente das outras, e ela absorve qualquer substância que venha ruim, ela absorve, ela fica, e nisso ela cresce mais rápido que as outras. E aí vão se criando os nódulos, as metástases que viajam pelo corpo, enfim. Então, para a ciência, ainda é muito complicado definir que dele existir e, consequentemente, difícil ainda para ela tratar. Então, os tratamentos que a gente conhece são os quimioterápicos. Em algumas pessoas o efeito é bom, em outras não. Como tudo que relacionado à química é assim no nosso corpo. Então, você pode ter reações diferentes para medicamentos iguais de outra pessoa. Isso acontece muito. Mas, assim, existe já no Brasil legislações que aprovam o uso dessa medicina chamada fitoterapia, desse tratamento, porque são colocados como medicina, como tratamentos, como fitoterapia tradicional, porque é da nossa cultura o uso de plantas medicinais, como eu tinha falado, ao longo do tempo. Mas, enfim, voltando a falar dessa questão, a gente parou nas essências, né? Então, as fabricações desses medicamentos. Eu falei como fabrica o xarope do urucum, da romã, mas existem também outros preparados, né? Outras formas de preparo. Tem as pomadas, as compressas, os cataplasmas, os xaropes, os ungüentos, os óleos, que é outra forma de preparo, que também necessitam de materiais e de técnicas especiais, que nem sempre você vai ter em casa. Qual é a nossa intenção aqui?
ensinar o que vocês podem fazer em casa. Na nossa próxima aula, nós vamos montar um pequeno laboratório, porque eu estou em casa, mas eu tenho o meu material, né? Aqui eu tenho um microscópio, que a gente pode estar observando algumas plantas, eu posso mandar isso para vocês depois pelo vídeo, né, no dia da aula. Tenho o material de preparação, de extração, uma pequena cozinha aqui. Dá para a gente fazer uma prática de observação, né? Vocês vão acompanhando, depois vão tentar fazer em casa. Para esse trabalho, só tem algumas coisas que a gente tem que adquirir, né? Comprar, no caso, mel, que é essencial, os xaropes, e a vaselina, que é essencial para as pomadas. Então, a mesma essência que você está usando para fabricar o xarope, da maioria dessas plantas que a gente trabalha, você vai utilizar para preparar as pomadas. No caso, a gente pretende fazer o quê? Um xarope de agrião, para essa época que está tendo muita tosse cheia, sem expectorar. Isso. Quem botou aí, né? Foi tão rápido que eu nem vi. Mas é realmente muito bom. O xarope de agrião é excelente para expectorar, tira o catarro, a secreção e para a tosse. E é muito simples de preparar. Tem o xarope de urucum também, tem o de mastruz, tem o de milho, que a gente usa muito como fortificante, tem o de romã, que é o clássico que a gente está falando agora. Para as pomadas, a gente faz a de urtiga. A gente, logo no início da aula, a gente falou dessa pomada de urtiga. E a pomada de mastruz, que é cicatrizante, muito boa, e é melhor do que o pó, que eu trabalhei muito em comunidades que extraíam o pó do mastruz para colocar nos ferimentos, mas arde muito, pior que a mentolate. Então, Eu quero a pomada de mastruz. pois é, essa pomada que a gente quer fazer. Tem também a pomada de Vick e a de curcuma. E tem a pomada de urucum, gente, que tem sido muito utilizada para tratamento de vitiligo. Sabe aquelas manchas brancas que a pessoa tem? É um tratamento inovador que a professora Terezinha Rego desenvolveu. Então, assim, ao longo do tempo, com o uso... A Vânia foi, né, Vânia? Do xarope de açafrão. É realmente bom. Ao longo do tempo... Professor, como usar a jacama? Como se usa a jacama para o tratamento de câncer? A folha. As folhas, são utilizadas as folhas. O suco da jacama é muito rico em vitamina. Vitamina C, vitamina D, vitamina A. Você já pode estar tomando o suco assim normalmente. Mas o fitoterápico dele, que a gente não faz aí na universidade, a gente não trabalhou ele a fundo para poder estar indicando, até porque existem as controvérsias sobre ele, né? Mas, geralmente, a utilização são das folhas. Faz o chá da folha, deixa ali e fica tomando 3 vezes ao dia um pouco desse chá. Ele também é muito bom para o sistema digestivo, muito bom. Eu já tomei, teve um tempo que eu sentia muito empachamento na hora de comer, sabe? De você comer e se sentir cheio, mesmo com pouca comida. E eu tomava ele e me sentia muito bem mesmo. Logo no começo da pandemia, eu tive um cansaço extremo, assim, uma dor no peito, de repente, assim. E eu tomei ele também, e passou. Mas não era Covid, porque eu fiz o teste, até eu já fiz vários testes, nunca tive. Enfim. Mas foi muito bom tomar ele. Porque, na verdade, esses chás, porque o chá ele é medicinal, gente, mas é uma prática milenar. Todo mundo tem esse costume de tomar um chazinho. A gente perdeu esse costume. Mas, na época da minha infância, eu lembro muito dos meus pais fazendo capim-limão para a gente respirar, vacidreira para tomar à tarde. Meu pai comia pão com chá de vacidreira, porque achava gostoso, enfim. Então, hoje em dia, ninguém mais faz chá, ninguém toma chá. A não ser que diga que é para
Eu tomava o chá de avacideira com farinha. Com farinha, por Eu exemplo. também. É bracideira e capim de limão. Capim-limão. Eu Mas gosto hoje em dia ninguém... de capim de limão ou a cidreira para comer com farinha. Pois é, só que hoje em dia ninguém nem toma mais chá, gente. A gente perdeu esse hábito. E o chá é tão importante que você tome, né? Porque ele ajuda na diurese, ele ajuda a eliminar. Pois é, a Vânia faz para evitar de tomar o café, para a mãe não tomar o café. Super importante, porque o café é bom, o café não é mal, não é de todo mal. Mas o café é muito estimulante. Então, a cafeína, ela pode tirar teu sono, ela pode te deixar um pouco mais agitado, ela aumenta a sua pressão se você tomar muito durante o dia. Eu amo café. Mas você tem que ter aquele cuidado de, não, gente, não vou exagerar. Agora, o chazinho, sim, você tem que tomar todo dia. Uma erva-cidreira, um alecrim. Nossa, um chá de alecrim é tão bom, é tão rico que você está tomando. Sabe? Você pode ter em casa o pezinho, sua própria farmácia verde aí. Num cantinho que você tenha na casa, você bota os jarrinhos, bota boldo, bota alecrim, faz de garrafa PET. Tem tanta forma de você cultivar em casa uma planta. Eu não Então, conheço o alecrim. Não, Não. às vezes vende no supermercado, Mateus, vende a plantinha, você pode chegar e plantar em casa. Eu plantei minha horta de manjericão, é toda do Mateus. Eu comprei, coloquei os galhos, e aí ele foi crescendo e agora está bonito. Quiabo também, eu tenho lá. Eu não sei, algum de vocês conhecem lá o sítio, né? Que a gente teve aula prática. Sim. E eu plantei, agora que parou de chover, está dando um trabalhão, porque tem que molhar, né? E aí não viu. Mas, Deve enfim, estar bonito lá, né, professor? tá bonito. Vamos marcar de novo aí. Porque Bacana. eu acho que na hora que tiver a pandemia estiver mais calma, a vacinação estiver bem mais avançada, a gente já vai. Dona Maria, diga aí. Hein? Eu esqueci o que eu ia perguntar. Quando eu lembrar, eu levanto a mão. Tá. A gente demorou para lhe atender, passou. Professor, Mas, enfim, foi. eu tenho aqui em casa 3 tipos daquela planta Oraponogas, né? Aí eu utilizo só uma, da flor laranja, que eu já fiz suco, que faz salada, faz suco, essas coisas. A única que eu já utilizei, foi só da florzinha laranja, com suco. Eu fiz até suco com abacaxi, uma delícia. Só que tem que tomar na hora, né? Porque senão ele fica tipo aquela rosa, assim, como é que é? Né? Ela fica assim um pouco babosa, se não deixar mais um tempo, né? Aí ela vai engrossando. Tem que tomar só na hora. É uma resina. Mas é dessa mesmo que a gente faz, a gente também come. Mas só pode utilizar essa da flor de laranja. Tem uma da flor rosa. Ou pode utilizar da outra? Ela tem da flor rosa? Eu tenho da rosa e da branquinha perfumada, que dá até abelha, não sei o que, ela é miudinha. Sim. Da rosa, eu também já utilizei. Eu até como as folhas assim, natural, que não tem sabor nenhum. Mas como o João Gomes, né? Ela parece assim um João Gomes, né? Assim, uma coisa assim. O João Gomes também é excelente. Olha, bem lembrado falar do João Gomes. Porque o João Gomes, além de ele não ter sabor nenhum, quer dizer, você pode botar no arroz, na salada, no feijão. Ninguém não tem gosto amargo, não dá gosto nenhum. Mas ele é muito rico em nutrientes. E, além do que, ele ajuda a manter a pressão controlada. Isso. A gente não dá valor para ele, mas ele mantém. Eu tratei não foi nem eu que tratei. Eu tinha uma paciente na farmácia que ela fazia cardiologista, né? E ela tomava vários medicamentos para pressão. Mas a pressão dela nunca baixava. Quando baixava, ficava em 15. 15 por 11, 15 por 12. E ela se sentia muito mal. Na última consulta dela, ela passou um tempo sem aparecer.
o médico cardiologista falou para ela comer muito jongome, que ajudava a manter a pressão mais baixa. Aí ela chegou para medir e deu 12/8. Eu disse, nossa, a senhora melhorou mesmo, porque o mesmo medicamento, eu disse, não, o médico mandou eu comer jongome. Eu digo, olha, realmente, eu não interferi, porque ela estava no processo do cardiologista, estava começando a dizer, não, não toma esse remédio, toma aquilo. Como foi ele mesmo que indicou, eu digo, oh, excelente, continue fazendo jongome, porque além de ser nutritivo, vai manter sua pressão estável. Como o alho também tem essa propriedade. Então, assim, coloquem alho na comida, coloque o jongome, limão, né? O limão é excelente, antioxidante, rejuvenesce, é diurético, além de melhorar o sabor. A dor nas articulações, eu não sei se Eu vocês gosto de conhecem. limão, faço até limonada. Tomo É limonada bom demais. muito gostosa, geladinha. Verdade. Se você colocar em outros sucos, como abacaxi, colocar um pouco de limão, em várias outros sucos que dá para misturar, fica muito bom. Para as articulações, a gente faz muito, até a professora Terezinha trabalhou muito com algumas plantas, como a xanana, né? Tem uma outra famosa, que ela vou já lembrar. Mas tem a sucupira. Não sei se vocês conhecem a sucupira. Se compra ela nessas casas. Na Casa Muniz, na Flora Maranhense, que é aqui na Coama. Muitas casas de fitoterapia que você faz o chá das sementes dessa sucupira e fica tomando. Procurem no YouTube depois uma entrevista daquele ator, aquele senhor, agora eu esqueci o nome dele, que ele está no Clone, que ele é o cientista que faz o Clone. Vocês acompanham? Lembram? O Albieri. Professor, a pergunta que eu ia lhe fazer, o chá de alecrim é bom para quê? Como eu lhe falei, é diurético, digestivo, é rico em vitaminas, sais minerais. Ele é ótimo. Inclusive, no documentário que eu já até mostrei lá na turma, num vídeo de uma ilha na Grécia chamada Icaria, que as pessoas vivem, no mínimo, até 75 anos. É a cidade com maior longevidade. E o alecrim é o principal alimento deles nas comidas. As comidas são cheias de vegetais, com uns pedacinhos de carne desse tamanho, só para dizer que tem carne, sabe? E isso deu a eles uma longevidade, uma qualidade de vida muito boa. Mas eu estava falando do ator, gente, para vocês procurarem o depoimento dele, que ele se tratou de fibromialgia, de doenças graves, de dores graves que ele tinha no corpo todo, nas articulações. Sim, eu sinto muitas dores, principalmente no meu joelho. Pois é. E ele fez só com a sucupira. Ele fez o tratamento só com a sucupira. Você pode encontrar ela em qualquer casa dessas que vende fitoterapia, que vende plantas, como o Laboratório Muniz, Flora Medicinal, e fazer esse chá, é o chá dessas sementes, tomar 3 vezes no dia. Nossa, melhora muito, muito, muito. Olha, já está acabando o nosso tempo, então, assim, se vocês tiverem mais alguma pergunta, para a gente finalizar, vocês fiquem à vontade, porque aí, agora só na próxima sexta. O que eu estou querendo fazer na próxima sexta, com alguma demonstração, né, prática, para que vocês façam em casa. É ótimo. Né? Porque aí você não fica só no... Porque ouvir, é bom ouvir, mas aí é ruim de anotar, né? Não tem o material didático para acompanhar. Não, mas eu falo lá, caneta aqui, ó, papel. Eu tenho sempre caneta e papel para anotar. Pois é. Agora vai começar a aula do professor Rony, né? Do doutor Rony. Professor, a semente da sucupira, a gente faz o chá, aí toma quantas vezes, mais ou menos? 3 vezes ao dia.
2 a 3 vezes. No mínimo 2 vezes. Mas ele é um pouco forte, ele é um pouco fraco, como é que faz ele? Para ele ficar fraco, forte, como é que ele fica? A dosagem dele mais ou menos assim. Para preparar, É, olha, você vai usar de 5 a 10 sementes para 200 ml de água. Faz o chá, é fervido mesmo, fervido ele. Ferve, deixa ele esfriar, coloca numa garrafinha na geladeira, pode tomar por 1 semana. certo. Depois ele já não presta mais. Nem vai dar 1 semana, você vai fazer 500 ml que você faça, com 10 sementes, você vai tomar ele em 3 dias acaba. Isso quer dizer, uma dose assim, mais ou menos, de um copinho daqueles copinhos bem pequenininho de café, ou maior. Isso. Um copinho de café, de 50 ml. Pequenininho. Isso. Entendi.